Em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje capítulo 27 de Números. Quero só voltar a trazer o assunto que eu iniciei quando foi para apresentar o hino In Memoriam do Grupo Logos. Já estava, o bloco começando, o tempo já estava se exaurindo. Mas é que o Grupo Logos, ele é a extensão do antigo Grupo Elos, que era formado por Paulo César, Nilma, sua esposa, inclusive a esposa de Paulo César, que é o líder do Grupo Logos ainda hoje. Ela passa por um problema de enfermidade sério, né? E tinha também o casal Jairinho e Hélia, que eram os 4 componentes daquele grupo, questão vocal pelo menos, e também instrumental, que eles também eram instrumentistas. E eles morreram, Jairinho e Hélia, num acidente automobilístico em 1981. A partir daí aí surgiu o Grupo Logos, ao invés de Elos, né? Saiu de Elos para Logos, com Jairinho e alguns familiares também, e outras pessoas queridas. E já o Paulo César, ele fez esse hino em memória, em homenagem à memória de Jairinho e de Hélia, né? Que eles foram também compositores em algumas músicas, que, diga-se de passagem, são realmente músicas de um fundamento tremendo e de uma história clássica na música erudita evangélica, né? Então agora está... Erudita não, a música sacra, melhor dizendo, música sacra evangélica, para ser bem redundante mesmo. Gilmar, é com você. Amém. Vamos ler aqui a última parte do capítulo, versículo 18 ao 23, que já trata acerca de Deus designando Josué como sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Aqui finalizamos a leitura do capítulo número 27 de Números, já percebendo que Josué não era, em todos os aspectos, né, o sucessor mais certo para Moisés. Ele tinha todas as credenciais ali que o Senhor estava exigindo, e um destaque para o versículo número 18, né? Homem em que Deus anuncia, em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Pôr a mão sobre Josué já era como se fosse Moisés transferindo aquela autoridade que ele havia recebido de Deus para liderar o povo de Israel, transferindo para Josué. Porém, havia algumas diferenças aí entre esses dois líderes, né? A gente pode destacar aí algumas delas. A primeira delas é o fato de que acerca do chamado deles, né? Moisés, ele teve o seu chamado no deserto midianita, e Josué está sendo aqui comissionado pelo próprio Moisés e o sacerdote Eleazar. Então, o chamamento diferente, né? E fica aí acerca do destaque, uma lição para nós, de que Deus, ele não trabalha igual com todo mundo, né? Por cada um ele trabalha acerca de acordo com a capacitação da pessoa, e vai capacitando ao longo do tempo. Nunca Deus nunca para de trabalhar na vida de uma pessoa que ele escolheu para liderar. Então Moisés, ele impõe as mãos sobre o seu sucessor, concede-lhe ali a autoridade que havia recebido. Outra questão, outra diferença: Josué não teria o privilégio de ter um relacionamento, uma fala cara a cara como Moisés tinha com Deus. Josué iria recorrer a um artifício do Urim e do Tumim, que eram ali objetos, né, que o sumo sacerdote trazia sobre o seu peito, e esses objetos eram utilizados pelos sacerdotes para conhecer a sorte, né? Conhecer qual era a vontade de Deus. Se desse de um jeito, seria aquela vontade de Deus. Se desse de outro jeito, seria aquela outra que Deus estaria escolhendo. Não existe aqui como a gente dizer, não tem como a gente dizer que isso era Deus utilizando acerca de um misticismo esotérico, Deus defendendo alguma coisa acerca de objetos escolhidos para uma coisa mística. Não tem nada a ver, não. Por que isso não tem a ver? Porque quem escolheu esses objetos foi Deus. E se foi Deus que escolheu,
não tem nada de errado. Quando nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, não existe erro naquilo ali. Se é Deus que está mandando, muita gente fala que, os 10 mandamentos falam que não devemos matar. Mas a gente vai ver muitas vezes o povo de Israel matando, mas o povo de Israel, meus irmãos, ele matou porque Deus mandou matar. Então, quando a gente está amparado na vontade de Deus, não existe para que dizer que aquilo que ele disse para fazer está errado, Não, foi Deus que mandou, Deus é que se responsabiliza. Antes de morrer, Josué ali, ele reuniu, né, os líderes, e o povo levou-os a consagrar a si mesmo, suas famílias ao Senhor, afirmando ali aquele cântico categórico e que marca a vida de todos os cristãos, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era o homem certo para essa sucessão de Moisés. Era um homem que, além de liderar o povo com maestria, sabia liderar também a sua casa, né? Que é uma primeira credencial para aquele que lidera, que exerce liderança, né? Poder ter a sua casa também sob liderança. Então, uma das responsabilidades dos líderes cristãos de hoje é justamente providenciar, assim como Moisés providenciou um líder para a geração futura, que os líderes de hoje também tenham esse sentimento de preparar uma geração para a continuidade da obra, né? A única coisa que impede a extinção da igreja local, ou seja, aquela que funciona no seu bairro, que funciona ali naquele templo, que está naquela rua, número tal, é essa questão de uma nova geração bem preparada pelos líderes antigos, né? A menos que a gente não ensine, não treine novos líderes, a gente está colocando em perigo justamente o futuro dos nossos lares, da igreja local e até mesmo do país. A igreja universal, aquela igreja que só Jesus conhece, essa aí está guardada por Deus. Mas aquela que exerce evangelismo, que exerce influência sobre a sociedade, essa aí realmente precisa que a gente esteja amparado, capacitado por Deus. 14 horas e 58 minutos, eis aí o comentário do capítulo 27 de Números. A gente vai ver durante as explicações, durante os comentários, aqui muitas outras características desse servo de Deus, que ele vai se tornar uma figura notória aqui até o final do livro de Números, né? Em Deuteronômio alguma coisa ainda vai pontuar acerca de Josué. A gente vê que era um homem muito voltado para a oração, amava a glória de Deus, extremamente obediente e zeloso também, e que, como Gilmar bem acentuou aí, enfatizou, tinha a sua casa em sujeição. Sujeição no sentido de, com docilidade, eles aceitavam a liderança daquele homem, até porque, com certeza, Josué ele foi administrando de forma que ele fosse alvo da admiração dos que eram seus subordinados dentro do seu lar. Isso é uma coisa importante para o pai de família, né? Especialmente o pai de família, porque da família é que vai se originar todas as outras coisas boas, quando se fala no sentido de sociedade. Então, quando o pai de família ele tem aquela veia de provocar a admiração nos seus filhos, na sua esposa, automaticamente isso vai ser porque ele vai mostrando que admira também as qualidades do seu filho e da sua esposa, da família nuclear. Ele é um admirador nato da sua família. Consequentemente, essa moeda ela vai comprar, com aspas, claro, né? Não estou falando no sentido de compras, mas se de angariar, de conquistar o respeito dos demais. Então, Gilmar, as suas considerações, a gente tem ainda 20 segundos. Amém. Eu agradeço pela oportunidade e peço que os irmãos a cada dia orem por este propósito, por este programa, para que ele permaneça nos corações que o escutam, né? Amém. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós te agradecemos por tudo, desde já. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia, com o irmão Gilvan Silva.